Oi, gente, voltei para mais um dia do meu desafio de mudar de vida em 30 dias. Eu já nem lembro o que eu gravei ontem. Esses dias estão meio confusos. Esse vídeo vai ser tipo uma videochamada entre amigos, sabe? Eu vou meio que só falar assim coisas aleatórias que vierem na minha cabeça e alguns insights que eu tô tendo nesse desafio de 30 dias. Nesse meu desafio de mudança de vida em 30 dias. Bom, basicamente estou muito tentada a mudar a cor do meu cabelo. Eu pinto meu cabelo de ruivo há mais de, não sei, 10 anos? Não faço a mínima ideia, mas há muito tempo mesmo. E minha cor natural é essa cor aqui, ó, é um castanho. E eu tô muito tentada a pintar meu cabelo de rosa. Eu falei no outro vídeo que eu queria ser mais mulher, né? Porque eu me vejo ainda muito como menina. Como adolescente, como uma moça. E aí, do nada me deu vontade de pintar o cabelo de rosa. Eu pensei, cara, mas se eu quero parecer mais mulher, eu deveria evitar o rosa, certo? Mas ao mesmo tempo, não sei, tô com vontade de mudar. Hoje eu prendi minha franja, porque minha franja tá grande. E eu tô pensando em cortar ela de novo, porque eu gosto da franjinha bem curtinha, assim, na metade da testa. Mas até eu decidir o que fazer, eu tô deixando. Eu comprei, ontem à noite, 2 tintas de cabelo. Uma de uma cor ruiva, que é a cor que eu já pinto meu cabelo. E a outra rosa. Só que essa rosa é tipo um rosa clarinho, tipo isso aqui, ó. Rosa bem clarinho. E eu sei que ele só vai pegar se o cabelo já tiver branco, né? Descolorido. Então eu não sei. Eu vou tentar misturar pra ver se fica aquele blonde. Como fala? Ah, tem uma cor lá, strawberry blonde, que é tipo um rosinha meio avermelhado. Então não sei. Vamos ver. Comprei, tô esperando chegar. Assim que chegar, vou fazer mudanças. Se ficar ruim, na pior das hipóteses, eu posso ou passar um castanho e ir pra minha cor natural, ou matizar. Eu tenho máscara matizadora assim, ruiva, bem cobre, ou matizar e ficar ruiva de novo do jeito que sempre foi. Mas tô com vontade de mudar. Essa é uma das coisas. O que mais que eu queria falar? Ah, eu tô sentindo que minha vida tá mudando realmente. Esse desafio tá funcionando. Apareceram pessoas em contato comigo, amigos, querendo iniciar novos projetos tanto de trabalho, de parceria, de sociedade e de coisinhas pra fazer tipo hobby. Coisas que não aconteciam tanto antes, sabe? E ninguém do meu círculo social, ninguém sabe que eu gravo vídeos pro YouTube. A única pessoa que sabe é meu marido, mas ele não assiste meus vídeos porque eu falei que não é pra ele assistir. Que eu não quero que o YouTube comece a entregar os vídeos e o algoritmo influencie. E, por exemplo, se ele entra... Porque eu e meu marido, a gente já teve um canal, a gente tem, na verdade, o canal tá ativo, só que a gente não posta mais. Um canal que a gente criou com a ideia de fazer vlogs aqui na China, que é o canal Vai Dar Certo Galera. Inclusive, se você tiver interesse em ver, tem alguns vlogs lá, aqui na China. Mas aí meu marido, tipo, ele desanimou, ele não é muito das redes sociais. E aí eu não queria fazer sem ele também os vlogs.
E tem alguns amigos dele, amigos nossos, minha família, que acompanharam esse canal na época que a gente tava fazendo. A gente fez poucos vídeos, mas era juntos. Então eu não queria que ele visse esse canal aqui, porque aí o Instagram, o YouTube, não sei como que funciona o algoritmo do YouTube, mas podia recomendar para aquelas pessoas que já acompanhavam esse outro canal, Vai Dar Certo Galera. Então eu falei pra ele, não entra, porque eu não quero que o algoritmo influencie para entregar para pessoas conhecidas. Eu quero que o algoritmo ache as pessoas certas, as pessoas perfeitas para os meus vídeos. Porque eu quero encontrar, já falei em outro vídeo, quero encontrar o meu grupinho, pessoas que gostam do que eu tô falando, que se identificam comigo, com as baboseiras que eu crio na minha cabeça, pra gente conversar, pra gente falar sobre assuntos mais profundos, trocar ideias, trocar dicas. E tá acontecendo, tô achando muito legal. E então é isso, ninguém sabe que eu criei esse canal, então ninguém sabe que eu tô nesse desafio de 30 dias pra mudança de vida. E achei interessante que coisas vieram pra mim, sabe? Aconteceram pra mim. Coisas novas estão rolando. Ainda não tem nada definido, mas eu tô sentindo uma mudança bem legal. Uma outra coisa que eu queria falar é que no dia 5 do meu desafio, do vídeo que eu postei, que no dia que eu falei que eu quase desisti, que eu acordei com um pensamento sabotador, blá 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 blá, teve uma menina que comentou no meu vídeo, a Ana. Ela comentou algumas coisas muito legais que me deram umas ideias muito boas. Ela comentou sobre, como eu falei, né, que minha mente era muito sabotadora, blá blá blá, que eu tava tentando melhorar isso. E ela falou assim, deixa eu ver aqui o comentário dela. Ela comentou assim, ó. Logicamente, se você achar que é uma boa pra você, o que é legal pra você, fazer banhos e mantras pra autoestima. Marca um dia da semana pra sempre fazer. Também tem as questões do ciclo lunar. Tá, tem um comentário gigantesco dela que eu amei, inclusive. Mas foi muito legal ela ter comentado isso, porque me trouxe uma lembrança. Numa época que eu morava em Curitiba, eu frequentei a Umbanda por 5 anos. Hoje em dia, eu não me considero uma pessoa que tem uma religião, mas eu tenho uma espiritualidade. Eu acredito em Deus, eu já fui a minha infância e adolescência inteira da Igreja Católica, minha família é da Igreja Católica, conheci já várias igrejas, eu frequentei a Umbanda por 5 anos, foi muito bom pra mim, eu achei que mudou minha vida muito, assim. E depois que eu me mudei pra Brasília, eu comecei a frequentar alguns rituais de ayahuasca, que é mais uma introspecção, que você trabalha a sua espiritualidade de você com você mesmo. Não tem ali um líder te guiando, te falando o que você tem que acreditar, se isso é certo ou se é errado. E, enfim, eu não queria falar muito sobre religião aqui, porque eu acho que afasta as pessoas. Eu não queria afastar ninguém, mas eu também queria que as pessoas que se identificassem comigo também entendessem o meu lado e me respeitassem na questão de religião, né? Então eu não tenho uma religião hoje em dia. Eu me considero meio que universalista, porque eu acredito em tudo. Eu acredito em santo, eu acredito em bruxa, eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, em orixá, em gnomos, em duendes, alienígena, tudo. Forças do universo. Então, eu lembrei da época da Umbanda que a gente tinha que fazer o preceito, né? Tinha que fazer os banhos. A gira era toda sexta. E a gente tinha que fazer os banhos e começar o preceito quinta-feira às 8 da noite até sábado 8 da manhã. Aí tinha que fazer os banhos antes da gira. Aí a gente não comia carne durante esse período. Tinha que manter os pensamentos positivos, blá, 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 blá. E eu lembro que eu gostava muito de fazer os banhos. E depois que eu saí da Umbanda, eu parei de fazer os banhos. Nunca mais fiz, porque eu não ia mais pra gira. E aí eu não peguei mais esse hábito de fazer.
E eu lembro que eu gostava muito. E aí o banho era com as ervas do seu orixá. Então você podia escolher 1, 3, ou 5, ou 7, número ímpar de ervas, que era ervas do seu orixá. E como o meu orixá é o Oxum, eu sempre fazia com folha de árvore de pé amarelo. E eu gostava muito de fazer os banhos, eu me sentia muito bem. Então eu vi esse comentário da Ana e foi muito legal, porque me deu vontade de voltar a fazer banhos. E aí eu vi, ela escreveu várias coisas legais ali, que me deu muitas ideias. Eu ontem até comecei a pesquisar sobre as coisas que ela falou, que eu gostei muito. E aí eu perguntei pra ela, onde que você registra essas coisas, que eu achei muito interessante. Ela falou que não é dos vídeos, que ela gosta de escrever num grimório. E aí eu nem sabia que era grimório, eu fui pesquisar e é basicamente assim, um caderno de bruxaria, que é onde você coloca os banhos que você toma, as ervas que você usa pra chás, pra incenso. É tipo assim, um caderno de bruxa com magias, com coisas interessantes, meio assim, místico. E eu amei a ideia e eu tô pensando em fazer um. Porque eu comecei, né, esse ano falando sobre escrever em cadernos, preencher cadernos. E eu tô pensando em fazer um. Não necessariamente um grimório, mas um caderno só pra espiritualidade. Porque o caderninho que eu tenho de tudo, que eu mostrei já, eu acho que aqui, eu coloquei ali as leituras que eu faço do oráculo. Eu comecei a anotar nele. Mas eu pensei assim, eu acho que é melhor eu ter um caderno só pra isso. Pra eu anotar as coisas que eu tenho de insights pós-meditação, porque eu medito bastante, para eu colocar as minhas leituras oraculares. Eu também falei no vídeo passado que ano passado eu fiz uma leitura oracular com uma amiga, que foi muito bom, e eu vou fazer de novo com ela essa semana. Não deu ainda pra gente fazer, mas eu vou fazer ainda essa semana. E aí, colocar os insights tudo nesse caderno, sabe? Fazer tipo um caderno de espiritualidade, basicamente. Eu amei essa ideia, então tô pensando em fazer. E aí eu vou contando conforme, né, as coisas forem rolando, eu vou contando aqui. O que mais que eu quero falar? Eu tava pensando muito também eu falei no último vídeo sobre organizar meu ateliê, mas eu vi que aqui no meu escritório também tá umas baguncinhas acumuladas. E aí eu comprei 2 suportes pra colocar aqui na minha mesa pra organizar melhor minhas coisinhas, que acho que vai ficar mais organizado aqui. Porque o escritório tem que ser, tipo assim, bem organizado pra eu conseguir trabalhar. E o ateliê, que é o quartinho aqui do lado, aí lá pode acontecer umas baguncinhas, porque é uma coisa mais livre, mais artística. Quando eu costuro, eu faço muita bagunça. Quando eu pinto, eu faço muita bagunça. Então, lá é pra ser a bagunça mesmo. Então, quando eu tiver num projeto pela metade, eu só fecho a porta e esqueço aquela bagunça. E aí, quando eu termino o projeto, eu arrumo o quarto inteiro e pronto. Mas aí eu me inspirei, também vou arrumar aqui o escritório. Comprei 2 coisinhas organizadores pra eu colocar aqui. O que mais que eu queria falar? Eu acho que é isso. Eu tô bem feliz, eu tô animada. Eu ainda não voltei pra terapia, minha terapeuta volta dia 19, então... Mas eu tô me sentindo bem, sabe? Ela até falou, se você sentir qualquer coisa, quiser conversar, me liga, tal. Mas eu falei, vou deixar a diva descansar e ficar de férias, tal. E tô bem, tô me sentindo bem. Eu tô bem ansiosa, eu não sei se eu já contei pra vocês isso. Talvez eu já tenha contado, mas... eu tenho tique nervoso, muitos tiques nervosos. E aqui no vídeo, quando eu tô editando, é engraçado porque eu vejo os tiques que eu faço na câmera e eu corto tudo, gente. Eu corto porque eu não quero que ninguém fique comentando disso sobre mim. Já foi motivos de bullying que eu já tive na vida. Tem um trauma gigantesco da minha infância, de ter esses tiques. Mas eu tenho tique nervoso. E esse começo de ano, eu tava bem equilibrado, assim, não tava mais fazendo os tiques. E aí agora, com tanta coisa que eu decidi botar na minha conta, sabe? O desafio, aí eu tô
com cheia de projetos na cabeça, meus tiques voltaram. E voltaram fortíssimos. Eu aumentei a dose do meu remédio, porque eu tenho o aval do meu psiquiatra que, caso os tiques e a ansiedade se intensifiquem, eu posso aumentar a dose de um dos remédios. Então eu aumentei, mas eu só fiz isso porque gente, eu tenho muito medo de tomar remédio. Inclusive foi uma resistência muito grande pra mim. Por quê? Ai, meu Deus, será que eu entro nisso? Basicamente, eu tenho muito medo de morrer. Muito medo, muito medo. E eu também, nas minhas crises... Ai, será que eu vou abrir meu diagnóstico aqui agora? Ai, eu vou abrir, gente. Ai, foda-se. Vamos lá. O meu diagnóstico é basicamente depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia e outras coisinhas mais. Então, basicamente, o que eu sentia antes do tratamento? Eu sentia muita crise de pânico, paranoias fortíssimas e 99,9% dessas paranoias envolviam sentimentos de morte. Que era basicamente o quê? Eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu tava morrendo. Eu me imaginava morta. Todo dia que meu marido saía pra trabalhar, eu achava que ele ia ser morto, que ele ia ser atropelado, que ele ia sofrer um acidente. E aí, a minha cabeça criava essa paranoia tão pesada, tão realista, que eu acreditava nela. Então, por exemplo, eu vou contar uma das vezes que aconteceu. Eu criei na minha cabeça do nada que meu marido tinha ido pra escola trabalhar, que ele é professor, na Tailândia, isso. Quando eu morei na Tailândia. E que ele tinha sofrido um acidente, e que alguém me ligou, e aí eu descobri que ele tinha morrido no trânsito. E aí eu tinha que avisar a família dele, resolver trâmites do translado do corpo dele. Aí eu via, assim, na minha cabeça, eu via sirene, eu via bombeiro, eu via ambulância, eu chorando, eu pensando como que eu vou viver agora sem ele, como que eu vou resolver isso, vou ter que voltar pro Brasil com o corpo dele morto, sabe, assim, não sei se vocês sabem, porque eu descobri depois de muito tempo, eu descobri depois de 20 e poucos anos que isso não é normal. Mas eu sempre tive esse tipo. E aí, eu sempre tive paranoia com morte. Eu sempre achava que eu ia morrer. Se eu tava atravessando numa ponte, eu tinha que passar bem rapidinho, assim, olhando pro chão. Porque se eu olhasse pro rio, se eu olhasse pra um lado, eu achava que eu ia cair, que eu ia ser atropelada, que eu ia morrer afogada. Coisa de morte, basicamente. E depois que eu comecei a tomar minha medicação, nunca mais tive essas coisas com morte. Ai, graças a Deus. Graças a medicina, graças à ciência, graças a Buda, Alá, sei lá. Enfim. Então, hoje meu tratamento está muito controlado, mas eu tenho medo de tomar remédio, eu tenho medo de aumentar a dose por minha conta, eu tenho medo de trocar de remédio, porque aí quando eu troco, às vezes eu meio que volto a estaca zero, aí tem que refazer todo o tratamento. É um negócio bem complexo. Eu tenho um acompanhamento com 2 psiquiatras aqui da China e com a psicóloga. E é um negócio muito bem controlado, muito bem controlado, porque a minha cabecinha, ela é doidinha, bem doidinha. Mas aí, esse ano, controlei bem, assim, tô bem estabilizada com a minha medicação, tô bem controlada, voltei à vida, ressurgi das cinzas, porque teve um momento, assim, que eu não tinha ânimo, não tinha energia, não levantava da cama. Eu fui descobrir que eu tava muito mal quando eu percebi que já fazia mais de, sei lá, 10 dias, 15 dias que eu não lavava o cabelo. Eu tomava banho, mas eu não tava lavando meu cabelo. E eu percebi que eu tava mal porque lavar o cabelo sempre foi uma coisa gostosa pra mim. Lavar, passar uma máscara, depois secar, testar protetor térmico diferente. Então eu sempre gostei de cuidar do cabelo. E aí quando eu percebi que eu tava
muitos dias sem lavar o cabelo. Eu pensei, cara, alguma coisa tá errada. E aí fui procurar ajuda, enfim. E aí tem o meu acompanhamento direitinho. Então, só dando esse contexto para falar que não tomem remédios sem orientação médica. Eu tenho muito medo. Eu só tomo porque eu confio nos meus médicos. E eu aumentei a dose sozinha, sem falar com eles, porque eles me deram esse aval de falar: olha, se a tua ansiedade aumentar, se você perceber que tá mais ansiosa, que você tá fazendo os tiques de novo, aumenta meia dose. E aí mais meia dose. No máximo, mais um comprimido, né? Então, tipo, meio e mais meio, no máximo. Não mais que isso. Então, aumentei mais meia. E... enfim, porque meus tiques voltaram. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que toda essa carga que eu coloquei em mim me gerou essa ansiedade. Mas é uma ansiedade boa, de uma forma que eu tô querendo fazer coisas. Diferente de quando eu comecei meu tratamento psiquiátrico, eu tava numa depressão tão funda que eu não tinha ânimo de fazer nada. Eu não queria nada, eu não queria fazer nada, eu só queria ficar deitada o dia inteiro. Então, agora é diferente. Eu tô com muito ânimo de fazer coisas, tô com muitas ideias. A minha cabeça tá borbulhando de ideias. E isso me gerou uma ansiedade e voltaram meus tics. Mas tudo bem que no final desse mês eu tenho já consulta, eu já vejo tudo certinho, enfim. Eu acho que é mais esse lance mesmo de botar essa pressão em cima, sabe? Então, se você vai fazer esse desafio de mudar de vida em 30 dias, é bom fazer com cautela, não botar muita coisa pra você fazer de uma vez só. Enfim, acho que é isso, basicamente. Se interessar, vocês, eu posso falar num outro vídeo só sobre essa parte psiquiátrica, sobre meus tics que eu tenho. O que mais? Eu posso tentar falar sobre isso. Porque, tipo assim, eu até falo hoje em dia mais, sabe, sobre meus tics, porque antes eu não tinha coragem de falar. Quando alguém falava que eu tava fazendo tique, eu inventava alguma coisa, não falava que era um tique nervoso, porque eu não sabia também que era. E hoje em dia eu falo bem assim com meus amigos, eu falo abertamente sobre isso, mas eu não sei se eu... não sei como que eu falaria isso aqui no YouTube, sabe? Porque aí já entra num outro lance, porque falar com um amigo, falar com família, as pessoas vão te entender, as pessoas te conhecem, elas vão entender. Agora na internet a gente nunca sabe como as pessoas vão receber as informações. Então, como eu prometi, né, que eu ia dar os updates desse meu desafio, tanto os positivos quanto os negativos, estou aqui pra falar que tô muito ansiosa. Mas é uma ansiedade boa, é uma ansiedade... Claro que nenhuma ansiedade é boa, sabe? Mas eu tô me sentindo bem, apesar de estar muito ansiosa, com vontade de fazer as coisas. Tô com projetos que eu quero botar logo em prática. E apesar disso, eu tô muito feliz. Eu tô sentindo que minha vida tá realmente mudando. E eu não tô preocupada com essa ansiedade ter aflorado agora. Porque como eu já controlei outras vezes, eu sei que é uma fase que eu vou controlar de novo. E tá tudo bem. E eu sei que eu tô dando o meu melhor. Eu também não preciso me cobrar tanto, porque esse desafio foi um desafio que eu coloquei pra mim mesma. Não tem ninguém me obrigando a fazer. Então, se eu quiser desistir a qualquer momento, eu posso. Eu não quero, no momento eu não quero, não vou. Mas que também eu posso pegar mais leve, sabe? Alguns dias comigo. Então, acho que é isso que eu queria falar. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Queria também falar sobre livros. Eu acabei de ler o livro Rashomon, ou Rashomon, não sei como fala. Mas é de um poeta japonês, Akutagawa. Muito legal o livro dele. No começo eu confesso que eu não gostei. É um livro de contos, eu gostei do primeiro conto, que é o conto Rashomon, acho que é Rashomon.
Depois eu meio que não curti muito o meio, mas aí pro final eu engajei bem na leitura e gostei bastante. Acabei de terminar esse livro. E tô lendo no... Esse livro era físico. E tô lendo no Kindle aquele livro Educated. Eu esqueci como que é em português. O nome dele é... A Garota da Montanha. A Menina da Montanha. A Menina da Montanha, eu acho. E eu tô lendo ele em inglês. E é bem difícil a leitura em inglês. Eu não sei como é em português, porque eu não li. Mas em inglês eu tô achando difícil, porque tem muita gíria, muita palavra que eu não conhecia. Mas eu tô conseguindo entender super o livro. Tipo, dá pra entender. Mas tem muita palavra nova. Muita palavra nova. Amanhã volta minha aula de chinês. Tô bem animada, porque esse ano eu quero muito falar chinês. Que mais? Também queria falar uma coisa. Eu tinha falado, acho que no último vídeo, no penúltimo, sobre viver novas coisas, ver novos ares, fazer coisas que a gente já faz normalmente, só que de uma forma diferente. Tipo, eu trabalho de casa, então hoje eu vou trabalhar num café. Ou então, eu gosto de desenhar, hoje eu vou fazer uma aula de desenho em algum lugar, uma aula, tipo, em grupo. E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer amizade. Aqui na China, surpreendentemente, eu tenho muitas amigas e amigos, e eu tô muito feliz com isso. Por isso que eu gosto tanto, eu acho, de morar aqui, porque na Tailândia eu amava morar lá, mas eu não fiz nenhum amigo lá. Também eu tava num momento bem difícil. Mas aqui eu tenho vários amigos, eu tô muito feliz. E ano passado, no finalzinho do ano, eu fui pra uma aula de aquarela em grupo. E foi muito legal porque eu fiz uma amiga, ela é peruana. E tô muito adorando essa minha vibe nova de fazer amizade, sabe? É muito novo pra mim isso. Então, como eu falei no vídeo passado, que essa minha era dos 30, né, dos 29 pros 30, eu tinha me botado na cabeça que eu ia mudar, que eu ia ser uma pessoa nova, que eu ia ser mais confiante, que eu ia ser mais eu, assim, de verdade, que eu não ia ficar tão insegura com as coisas. Então eu lembrei disso, que foi um desafio que eu me propus a fazer, que me deixa muito orgulhosa. Pode parecer pouco, sabe? Mas eu tô em outro país, eu tô na China. Eu fui pra esse evento de aquarela, onde eu não conhecia ninguém. Eu sou uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, tenho dificuldade de socializar. E eu me sinto insegura com o meu inglês. Eu sei que meu inglês é bom, mas ai, caramba, bateria fraca. Eu sei que meu inglês é bom, mas eu tenho insegurança de falar, de errar, enfim. E aí eu fui, tipo, sozinha, não conhecia ninguém, só conversando em inglês. E aí conheci essa menina lá e ela é super legal e... Ai, foi muito da hora conhecer ela.